Bom dia. Hoje eu vou apresentar o trabalho de literatura sobre o livro O Uruguai. O trabalho foi feito, foi pesquisado e foi montado por Gabriel, Daniel, Rodrigo e Davi, e eu fiquei com a parte de juntar tudo no vídeo e apresentar os slides. Enfim, ele vai ser dividido pela introdução, contexto histórico e guerra guaranítica, personagens principais, estrutura da epopeia, temas e crítica social, relevância e impacto da obra. Vamos começar pelo começo. Introdução ao livro. O Uruguai é uma epopeia escrita por Basílio da Gama em 1669, durante o período do arcadismo no Brasil. Inspirado pela Guerra Guaranítica, o poema conta em versos marcantes o confronto entre indígenas guaranis e forças luso-espanholas, com um forte viés crítico sobre a atuação dos jesuítas. Ao romper com o modelo clássico das epopeias, a obra propõe uma nova forma de heroísmo, não aquele dos conquistadores, mas dos povos que resistem. E tudo isso que eu falei agora vai ser explicado no resto dos slides. Primeiramente, contexto histórico e Guerra Guaranítica. A Guerra Guaranítica, entre 1754 a 1756, foi um conflito real resultado do Tratado de Madrid. E para quem não sabe, o Tratado de Madrid foi um dos dois tratados feitos entre Portugal e Espanha. Foi o Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Madrid. O de Tordesilhas foi o que separou, dividiu o mundo ali, dividiu Nova Área que eles encontraram entre Portugal e Espanha. O que fez com que a Espanha ficasse com a maior parte do território, porque eles ainda não tinham explorado para lá, para o resto, para a esquerda, tecnicamente. Para a esquerda não tinham explorado ainda e não sabiam que tinham tantas terras para lá. O que fez com que a América do Sul, a maior parte dos países falam espanhol. E junto disso foi o Tratado de Madrid, que foi feito um tratado para já separar territórios, os territórios ali, lado espanhol, lado português, já separar ali quais territórios seriam países. Porque isso não foi muito seguido, Em Portugal depois foi lá e invadiu as terras da Espanha, e por isso que o Brasil é tão grande, invadiu tudo e foi tomando, enfim, teve esses dois tratados, que obrigava os indígenas a abandonarem as missões jesuíticas no sul do Brasil. Os guaranis, incentivados pelos jesuítas, resistiram à expulsão, gerando um confronto entre colonizadores europeus e povos originários. Basílio da Gama, alinhado ao projeto pombalino de expulsar os jesuítas, utiliza esse episódio para tecer sua crítica política e social por meio da literatura. Aqui eu falo dos personagens principais: Cepete Araju, Lindóia e Padre Balda. Cepé foi indígena real, representa a bravura e dignidade dos povos nativos, e mesmo morto, antes do desfecho, permanece como símbolo da resistência. Padre Balda foi um personagem negativo, um antagonista, representa a corrupção e a dominação jesuítica, retratado com ironia e crueldade, simbolizando o uso da fé como instrumento de poder. E Lindóia é uma personagem ficcional que encarna a mulher indígena idealizada e sacrificada. Seu suicídio representa a destruição cultural provocada pela colonização. Agora falar estrutura da epopeia. O que é uma epopeia, afinal de contas? Eu não sabia, antes de fazer pesquisa, eu não sabia o que era uma epopeia. Fui pesquisar e descobri que eu já tinha lido, não lido, mas já tinha tido contato, já tinha ouvido algumas epopeias. Eu não sabia que era uma epopeia. Você provavelmente também já ouviu algumas. Como, por exemplo, uma das mais famosas do mundo, lá da Mesopotâmia, é o de Gilgamesh. Ou, por exemplo, epopeias greco-romanas sobre as histórias de Zeus entrando no poder, ou de outros deuses. Isso são epopeias, foram epopeias. Aqui,
explicando que é uma epopeia. Uma epopeia é um tipo de poema narrativo longo que conta em tom grandioso os feitos heróicos de um povo ou personagem importante para a identidade cultural de uma nação. Ela mistura elementos históricos, lendários e até mitológicos, sempre com uma linguagem elevada e solene. Epopeia também pode ser chamada de poema heróico. E é isso aí que está escrito. Ele é um poema narrativo longo que conta em tom grandioso os feitos heróicos de um povo ou personagem importante para a identidade cultural de uma nação. Na epopeia sempre vai ter um herói, ou uns heróis, e ele é focado em um evento grandioso ou uma série de eventos grandiosos. Agora, a estrutura do texto uruguaio. Ao contrário de epopeias tradicionais como os Lusíadas, o uruguaio é conciso e inovador. São apenas 5 cantos com versos decassílabos fluidos e sem invocação às mudas. Não é exaltação da conquista europeia, e sim denúncia da violência. O autor combina um refinamento arcadista com uma crítica contundente ao domínio e à hipocrisia das instituições coloniais. É uma epopeia invertida, centrada na derrota trágica e não na glória bélica. Como eu disse, as epopeias são focadas num herói. Só que nesse caso aqui, os heróis são os indígenas, são os guaranis. Só que quem ganha no final não são os guaranis, são os europeus. Então, tem essa inversão da epopeia tradicional, basicamente. E aqui, uns temas e crítica social da obra. A falsidade do discurso civilizatório. Os colonizadores se apresentam como portadores da civilização e da fé. As associações são marcadas por violência, ganância e destruição. Basílio expõe essa contradição ao mostrar que os que chegam com a bandeira da civilização são justamente os que causam a maior barbárie. A crítica social, a falsidade do discurso civilizatório, que os colonizadores chegam com a ideia de mostrar que eles estão querendo ajudar a população, eles são selvagens, eles estão trazendo a civilização, e no final eles estão indo para poder conquistar, ganhar terra e destruir a outra cultura. Subversão ao modelo épico. Os heróis vencidos se tornam os verdadeiros protagonistas. Diferente das epopeias tradicionais, em que os vitoriosos são glorificados, o Uruguai valoriza os derrotados, indígenas como Sepete Araju e Lindóia, se tornam símbolos de coragem, dignidade e resistência. Agora não está na conquista, mas na luta justa contra a opressão. Como eu disse anteriormente, dando um pouco mais de contexto. O uso da religião como ferramenta de opressão. Basílio retrata a atuação dos jesuítas como interesseira e violenta. A religião, que em teoria deveria proteger e elevar os povos indígenas, é apresentada como um instrumento de dominação política. A figura do Padre Balda simboliza essa distorção, um líder espiritual que se transforma em opressor. Mais uma crítica social. O uso da religião como forma de ferramenta de opressão, principalmente nessa época, e um pouquinho antes também, onde era basicamente isso que acontecia. A religião era usada como forma de controle populacional, como forma de opressão, principalmente a religião cristã. E a destruição das culturas indígenas frente à colonização. A obra mostra com sensibilidade a perda dos costumes, da liberdade e da identidade indígena diante do avanço luso-espanhol. O suicídio de Lindóia representa essa ruptura, uma cultura forçada ao apagamento ou à morte, não é apenas a guerra que destrói o sistema colonial como um todo. Sim, inclusive, entre os 3 personagens principais, o Cepé, a Lindóia e o Padre, eu acho que a Lindóia é a mais interessante, porque ela é uma personagem ficcional, mas o que ela representa é algo muito importante. Porque ela representa a perda cultural. Ela representa, com a morte dela, mostra que quem ganhou foram os europeus e que a cultura foi apagada. No fim, foi basicamente isso, um suicídio da cultura. E por fim, a relevância e o impacto da obra. O Uruguai continua atual por tocar em temas como apagamento cultural, resistência política e manipulação ideológica. É uma das primeiras obras da literatura brasileira a assumir uma posição crítica frente à história oficial.
com lirismo e força simbólica. Basílio da Gama revela como a arte pode ser um instrumento de denúncia e reflexão, uma leitura que ultrapassa o tempo e ainda nos provoca. Bom, foi isso. Muito obrigado por assistir e falou!